Como corrigir, né? Isso. Boa noite a todos. Um pouquinho atrasado aqui, mas já vamos iniciar a live. Então já peço a você que está entrando nesse terceiro dia da semana da educação dos filhos, terceira live. Então que você mande aqui uma mensagem se você consegue ver e ouvir bem. Tá bem? Então estou aguardando aqui a confirmação. Estou tendo aqui a ajuda dos amigos. Para a gente ajustar aqui. Vamos lá. Maravilha, fixou. Muito obrigado. Ana, lá de Rondônia, olha só quanto tempo, tudo bem? Boa noite. Leidinha, Sheila, boa noite. Ana Paula, olá. Ana sempre aí, Dona Dina, como é que vai? Tudo bem? Muito bem, muito bem. Então, estava difícil de entrar. Que bom. Ouvindo bem e vendo bem. Perfeito, que bom. Sempre, bom que deu certo mesmo. Bom, a diferença, como eu disse, né, para quem estava nas outras lives, que hoje eu estou aqui em Teresina. Estou aqui na casa dos amigos que me receberam e com outros amigos. Aqui não dá para vocês verem, aqui tem uma plateia de amigos aqui, uns queridos amigos. Muito bom estar aqui. Então as 3 lives, hoje, amanhã no sábado, também às 9 horas da noite e no domingo às 8 horas da manhã, é o único dia diferente, então estarei aqui em Teresina, né? Alguns amigos até mandaram mensagem no Telegram que gostariam de estar presente. Não é possível aqui, eu estou aqui para dar a formação, mas é um evento fechado, tá? Mas deixo um abraço para todos aqui da região de Teresina que mandaram mensagem. E alguns também perguntando desse grupo de Telegram. É que é um grupo já antigo de Telegram. E então todo mundo que já estava lá naquele grupo ali, eu tenho mandado material. Além de colocar o material, os links dessas lives estão ali também, né? Então, para a gente começar, deixa eu só colocar o meu cronômetro para não perder o tempo aqui direitinho, para a gente iniciar. Muito bem, então convido que todos façamos uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então o tema de hoje, tema bastante importante. Eu tinha colocado no Instagram alguns itens, né, do que quero tratar hoje aqui. Eu tenho deixado fechado os comentários, eu vou fechar novamente, mas no final, um pouquinho mais, antes do final, uns 10 minutinhos antes, eu abro novamente os comentários, porque senão fica passando aqui vocês falando e eu não consigo ter a atenção ao raciocínio, tá bem? Então, estou fechando aqui, mas já uns cumprimentos a todo mundo, tá bem? Espera aí, desativar os comentários. Muito bem, então vamos lá. Bom, corrigir os filhos, um tema que tem sido bastante... Muita gente tem me perguntado já de longa data sobre esse assunto, né? É um tema que em muitas formações, muitos pais colocam suas dificuldades, tem dúvidas se equivocaram, se estão acertando, tem dúvidas, né? E então eu pensei justamente esse terceiro dia para falar desse tema, seguindo aquela ordenação de ontem, que estávamos falando dos filhos, para entrar agora nessa temática e colocar os critérios de raciocínio, os critérios para a gente não ficar aqui em casuística. Professor, é que eu acho que seria melhor assim, ou olha, o que você acha, o que eu acho não serve de nada, ok? Não fica ofendido, mas existe já um lastro de conhecimento muito bem fundamentado, que a igreja já publicou com muitas boas obras. Eu vou indicar durante essa live aqui, depois eu vou colocar lá no grupo do Telegram também, algumas indicações, né? Eu já vou começar, inclusive,
desenvolvendo o raciocínio em cima de uma obra, para que depois possam entrar na internet e procurá-la. Não está em português, está em espanhol também, tá bom? Então, antes de a gente falar de correção, a gente precisa falar de um tema ligado a esse, tá bom? Que o grande padre Antônio Roy Marín, nesta obra aqui, Espiritualidade de los Seglares, Espiritualidade para os Leigos, é um livro só sobre família. E ele tem um capítulo sobre a correção. Nesse capítulo sobre a correção, ele antecede a questão da correção com a vigilância, com a arte de vigiar. E talvez para a primeira pessoa que está ouvindo, ou a primeira vez que a pessoa está ouvindo isso, ache estranho, a arte de vigiar. É como uma mãe, né? Uma mãe carinhosa, como o padre vai falar, uma mãe carinhosa, terna, que está ali olhando, observando seu filho pequeno, né? E está vendo dos perigos que às vezes o filho corre, alguma coisa pode fazer que vai se machucar. Ela está atenta, pronta, sempre ali querendo impedir que o filho sofra alguma coisa que ele faça mal, ajudá-lo, mesmo não só pequenininho, mas também mais velho, aquele olhar da mãe que vai ver muito longe, né? Que de repente só por uma coisa que o filho falou, alguma coisa que ele fez, ela já percebeu. E a gente fala, a intuição da mãe, né? E ela, olha filho, presta atenção, olha isso aqui, se você fizer isso, pode te acontecer tais coisas. Então essa vigilância, mas não é como um olhar de fiscalização, essa vigilância que é muito mais levada em consideração por uma série de ideias que talvez a gente não parou para pensar. E aí por isso vale a pena a gente ver quem já examinou, quem já ponderou, refletiu, escreveu longamente sobre esse tema. Então a obra, né, que além dessa do Roy Marín que eu queria citar, é uma que se chama, como está em espanhol, né? Como se educam los hijos, como se educam os filhos, de Ramon Sarabia. Depois eu coloco lá no Telegram para vocês, mas Ramon, que nem vocês estão ouvindo mesmo, Sarabia, tá bem? Não sei se tem sebo virtual por aqui, não? E não era um livro caro, um livro tem mais ou menos 400 páginas e dentro dessa obra ele vai desenvolver uma série de ideias para ajudar os pais, né? Então quando a gente fala de vigiar, o primeiro ponto fundamental que temos que levar em consideração é que antes de um pai exigir alguma coisa, qual seria, né, a autoridade de pedir, mandar alguma coisa, se ele mesmo não fizesse aquilo que ele manda, se ele nega inclusive aquilo que ele manda, tá? Seu ato e sua palavra em discordância, uma certa incoerência aqui. Então a correção, né, ou melhor, perdão, a vigilância, ela tem uma porção de significados, e o primeiro deles significa que este pai e esta mãe que tem essa atenção, ela tem atenção porque tem sobre si mesmo. Ela vai exigir, ajudar o filho, auxiliar o filho para que ele evite o mal e faça o bem, porque ela e ele, o pai, procuram fazer isso. Então, sem isso daqui, é impossível de ajudar os filhos, fica praticamente difícil de ter aqui um peso, uma palavra junto dos seus filhos, porque ele mesmo não o faz. Então vamos colocar aqui alguns pontos de justificativa do porquê dessa temática, né? Porquê da questão da justificativa. Bom, o primeiro deles vai porque desde a mais tenra idade, qualquer criança está ameaçada de perigos morais. E quase em sua totalidade ela desconhece esses perigos morais. Da mesma maneira que uma criança que vê aquele buraquinho da tomada e quer enfiar o dedinho e ele desconhece ainda o que pode acontecer com ele, existem perigos morais que às vezes os filhos não têm noção, eles não conhecem. Então por isso os pais têm como parte integrante do fim da educação
auxiliar os filhos através da vigilância. Faz parte do fim da educação essa atenção em ajudar o filho para que ele não se desvie. Isso é parte de um pai que esteja atento. Inclusive, em certa medida em que ele não o faz, muitos problemas derivam disso. Porque o filho não teve aquela pessoa que estava ali atenta, pronta, que corrigia, que antes vigiava, que tinha todos os critérios para poder ajudar. E quando a gente fala de perigos desconhecidos, é porque ela ainda não tem os critérios. Estou falando de um pequenininho. Agora, aquele que está educando, esse deve tê-los. Necessariamente, um pai ou uma mãe está, em alguma medida, já quando é pai, obrigado a ter estes critérios para poder educar seus filhos. Ah, professor, olha, eu cheguei tarde demais, eu errei muito. Não se preocupe, a gente pode corrigir. Certamente, muitas pessoas que estão aqui estão percebendo ao longo das lives, porque inclusive já falaram isso, né? Mandaram mensagem para poder falar, olha, comecei a perceber certas coisas, outros já perceberam e estão começando a entender melhor. É justamente essa questão de a gente ver o que a gente desconhece. O que a gente desconhece em moral, em matéria de moral, que pode nos ajudar para inclusive ajudarmos nosso filho, né? E claro que é muito mais fácil prevenir as falhas do que eliminá-las depois de cometidas e no caso, é claro, destas falhas já se tornarem um hábito, é muito mais difícil, né? Então às vezes a gente faz uma porção de coisas com os filhos, mudamos e aí os filhos já estão maiores e o que eles falam? Mas olha, o senhor fazia assim, a senhora não era assim, aí agora que agora eu mudei e tal. Então tem uma dificuldade aqui, né? Os filhos já estão maiores e agora como é que eu faço? Agora eu queria falar tal coisa e parece que eu perdi condição de fazer isso. Então, na verdade nunca perdeu. Sempre é pai, sempre é mãe, tem condições. Mas para aqueles que estão ainda, não são pais, ou são pais de filhos pequenos, ainda tem muito tempo. E quem tem filhos adolescentes ainda tem tempo de corrigir, mas precisa primeiro aprender então esses critérios que a gente quer, que pelo menos eu vou apresentar nesta live aqui. E claro que quando a gente fala de vigilância, não é vigiar a vida inteira, né? Este pai e essa mãe, eles fazem durante um certo tempo, mas eles devem ter em mente mais um princípio, que é conduzir a criança, jovem, a que ele alcance o autocontrole. Ele mesmo viva de acordo com aquelas convicções, com aqueles critérios que agora já estão convictos no seu coração. Só que isso leva um tempo e passa por aqueles turbilhões, aqueles momentos, tempestades, né, como alguns vão falar, da juventude. Então, ali parece que vão se chacoalhar certos princípios. E se não tiverem sólidos, ou se não tiverem presentes, então é claro que ele não tem recursos interiores para poder lutar. E ao falar de recursos interiores, aqui nós temos então que ter atenção, porque ao falar de perigos morais, nós temos que falar de perigos externos e internos. Externos, estamos falando das influências da televisão, a influência dos amigos, a influência da internet, a influência dos livros, a influência exterior, que pode em alguma medida ser ruim, pode ser má esta influência. E claro que pelo mau exemplo impacta. Por quê? Porque no seu interior há já uma inclinação das desordens das paixões. E quando eu falo desordem das paixões, que algumas pessoas pediram para enumerar, são 7 pecados capitais. Sempre quando eu falo, estou falando das desordens dentro de nós, estou falando dos 7 pecados capitais, onde vaidade, da luxúria, da gula, da preguiça e por aí vai. Então, em cima desses pecados capitais, né, é que temos a pressão exterior e a pressão interior, encontram um eco. Então, como ele já tem uma dificuldade, lhe falta uma atenção educativa e chegam essas impressões, então exerce uma pressão maior e muito mais difícil de se vencer.
E claro que aqui a gente tem que levar em consideração uma verdadeira antropologia. Eu já falei isso em outras lives, mas eu volto a falar aqui porque talvez algumas das pessoas que aqui estão não assistiram essas outras lives, né? Então, na Suma Teológica, São Tomás de Aquino, ele tem o Tratado do Homem para falar a respeito do homem, corpo e alma, das potências da alma, para poder falar de como é o ser humano. E ao falar, ele apresenta um detalhe que talvez, né, pode ser que você que está aqui ouvindo não saiba, né? Eu sei que eu tenho 5 sentidos externos, mas nós temos 4 sentidos internos, né? E a questão chave está inicialmente na vida de uma criança, entre os sentidos externos e os internos, porque os externos, eles são passivos. Você sofre um movimento, você recebe um estímulo, uma sensação, enquanto que os sentidos internos, né, em nossa alma, eles captam, eles são ativos, então percebem, e essa percepção passa por 4 sentidos muito bem definidos, cada um com uma função, pode-se dizer assim, né? E que a gente vai entender um pouquinho mais para frente, mas está aqui que a gente, por que a gente vai cuidar das influências externas? Por conta desses sentidos, porque a criança não pode ficar refém e presa nos 4 sentidos internos, porque nós temos outras potências, nós temos potências superiores da alma, quando nós falamos da inteligência, quando falamos da vontade, né? E enquanto que boa parte da humanidade é mantida refém em cima disso dos sentidos externos e internos, e não, vamos dizer assim, acessa em toda a sua potencialidade as faculdades superiores. Então, detalhes que a gente precisa entender. Mas vamos com calma, vamos parte por parte aqui. Então, é claro que quando falamos de vigilância, nós vamos encontrar nas Sagradas Escrituras a ideia de que Deus, ele vela, né? Ele e os anjos velam, dado devido à baixa qualidade da internet. Bom, vamos ver aqui, deixa eu abrir os comentários para ver como é que está aqui, peraí. Deixa eu ver. Eu abri os comentários aqui, peço a você que está ouvindo, tinha pausado por conta da conexão. Se puder mandar mensagem aqui agora, para poder falar se a conexão está boa, eu agradeço. Manda uma mensagem aqui, se você está me ouvindo e vendo bem, se a internet voltou. Tá tranquilo, Carolina? Que bom. Stefania, ótimo. Tá bom. Perfeito, então tá bom. Então eu vou deixar os comentários, eu não vou olhar para os comentários, vou deixar ele aberto, porque se acontecer alguma coisa, se travar, vocês me avisem, tá bom? Essas coisas podem acontecer mesmo, fazem parte, né? Agora, se por um lado Deus que cuida, né, os pais também cooperam com este cuidado, são chamados, né, a cuidar de seus filhos, a zelar deles, né? E este zelo por estes critérios morais verdadeiros, né? Tá ótimo, obrigado pessoal, tô vendo todo mundo falando, tá tudo certo, ótimo, vamos continuar então aqui, tá bom? Então, como é que nós pais, indo diretamente ao ponto aqui, como nós pais devemos viver, exercer esta vigilância, né? Então vou colocar aqui um itinerário deixado pelo grande São João Bosco, que está naquela obra que eu já citei ontem, as memórias biográficas do venerável Dom Bosco, só que agora no volume 6, tá bom? Ontem eu estava falando do volume 3, tá? E no volume 6 ele vai ter um momento em que ele vai apresentar se há uma necessidade de correção, de ajudar ali o jovem, né? Nós temos que seguir 3 pontinhos que ele vai nos apresentar, e são não só de uma beleza, mas de uma verdade muito clara. Então eu espero não só que você tome nota, mas que nessa reflexão depois você medite um pouco mais.
ele começa dizendo: façamos a criança, o jovem, ver com boas maneiras o mal que praticou, o seu prejuízo e a ofensa a Deus. Muito bem, então vamos lá. Façamos que a criança, o jovem, veja com bons modos o mal que ela praticou. Veja, eu notei que ele errou, né? Mas ele não notou, ele pode não ter notado em alguma parte, né? Então, como ele pode não ter visto, o educador, o pai e a mãe, que então vai ajudá-lo a ver. E esse ver aqui é com boas maneiras. O que significa o boas maneiras? É com reflexão e com calma, né? Reflexão, porque você tem que refletir uma série de coisas. Bom, ele não viu isso, ele não percebe isso, né? Porque eu conheço meu filho, ele é diferente do outro, a idade dele é esta, eu considero a idade, eu considero a diferença de ser menino ou de ser menina, eu considero uma série de itens a respeito dele para poder ajudá-lo a ver o que ele fez, o mal que ele praticou. E claro que tem a proporcionalidade, porque eu não vou colocar um sobrepeso ou diminuir o peso do ato em si, o ato errado. Aquilo está errado que ele fez e eu preciso ajudá-lo a ver aquilo está errado, né? Só que simplesmente falar, está errado isso, né? Ele pode tomar um susto simplesmente e não ver, e não conseguir enxergar, né? Então é importante a gente conseguir gastar um tempo. Não estou falando de fazer aqueles sermões longos, não é nada disso, né? Pode ser que seja melhor fazer depois, conversar com ele depois. Olha, aconteceu tal coisa naquele momento e tal. Queria mostrar para você uma coisa. Às vezes pode ser por outros exemplos, por uma história e trazer a partir dela, mas ver as boas maneiras, porque na hora da correção, como diria Santo Antônio Maria Claret, nós não podemos cometer o erro da intemperança. Não pode estar irado na hora de corrigir. Pode chegar lá, esbravejar. Por quê? Porque o fim buscado é a glória de Deus, é o bem da criança e do jovem, né? Professor, mas tem erros e erros. Claro, nós não estamos falando que é para poder tratar uma coisa grande e grave como uma coisa pequena. Mas a questão é a motivação interior. Eu faço porque me irrita ou porque é um erro em si? Eu não estou movido pela paixão, estou movido pelo erro. E de ajudá-lo a perceber aquele erro. Então, mostrar, ajudá-lo a ver é fazer com que ele consiga perceber. Então, se ele não está vendo isso, tem que gastar um tempo de ver onde é que está a falha para poder mostrar. E quando ele mostra seu prejuízo, é fabuloso São João Bosco mostrar isso. Aqui ele já está dando um sentido de eternidade, um sentido de uma grande verdade que é o juízo final. Tá? É a gente entender que os atos têm consequências. Tá? Que eu faço uma coisa aqui e ele não termina aqui, porque o juízo final, o que é o juízo final? Né? Dentro da verdade católica, o que nós aprendemos? Eu vou morrer e eu vou prestar contas da minha consciência diante de Deus. Muito bem, ok. Só que pera lá, ao longo da minha vida eu fiz uma porção de coisas. E eu posso ter feito coisas boas e coisas ruins. Só que elas não terminam simplesmente ali. Porque quando você vê o impacto das coisas, elas continuam. Por exemplo, Marx morreu. Mas a porcaria que esse cara fez, ela continua. Ela continua se estendendo. Né? A sua obra se estende em uma porção de coisas que em toda a sociedade. Agora, São Francisco de Assis morreu faz muito tempo, mas você também conhece São Francisco de Assis. E a obra dele, apesar dele ter morrido, a obra continua. Ela tem um impacto na vida de muita gente, até hoje. Então, no juízo final, o que vai acontecer? Então, todos vamos ali, diante de Deus, né? Estarmos presentes e receber o prêmio devido por toda a extensão do bem ou a pena devida por toda a extensão do mal. Então, Dom Bosco, ao mostrar a questão de prejuízo, ele está tentando ajudar a pensar e pesar as coisas antes de fazê-las. Ele está ensinando a estrutura própria da virtude. A pessoa tem um acontecimento, ela tem um dilema,
devo fazer tal coisa, ele deveria pensar, se eu fizer isso, pode acontecer isso, aquilo, tais coisas, quais consequências para cá, para lá, ele pensar antes de fazer. Tá? Porque depois de feita, tem suas consequências. Então, ao mostrar o prejuízo, está tendo noção, olha, você fez uma coisa, então ali você destratou uma pessoa, de repente ela saiu abalada, e acabou maltratando o outro, então tem uma extensão. Então a gente poderia ver vários exemplos, mas não precisa. Eu acho que já é fundamental, já é o suficiente para poder entender o significado do que é prejuízo. Fazer ele ver com boas maneiras o mal que ele praticou, o seu prejuízo, e em terceiro lugar a ofensa a Deus. Olha que interessante, Dom Bosco não começou pela ofensa a Deus, mas geralmente a mãe fala assim o quê? Papai do céu não gosta, né? Então, é muito abstrato para ele ainda. Ele ainda não viu, ele não entendeu isso. Ele não conseguiu entender na relação com Deus porque ele fez o mal. Então, se ele fez o mal, então, em certa medida, ele não viu no relacionamento dele com Deus que aquilo desagrada, aquilo ofende a Deus, vamos dizer assim, tem? Então, essa questão é o terceiro item. Então, você está aprofundando, você está fazendo ele ver mais profundamente, ir dentro. Né? Isso não significa dar uma aula a cada erro. Isso significa que você segue esse itinerário dos modos de corrigir. Né? O modo, a atenção ao fazer da melhor maneira. Mas que começa com o quê? Com advertências diante de certas manifestações externas que a criança tem. Né? Porque a gente vai fazer ele ver certo mal porque você observou, você notou certas coisas que ele está fazendo. Então, o pai que não observa, né? Ele só observa coisas mais latentes, mais claras que estão acontecendo, pode ser que ele esteja comendo bola de muita coisa e talvez lá atrás, em uma coisa mais profunda, seja a causa. E ele só está cortando a folhinha. Aí não vai ter muito efeito. Por quê? Porque ele não está indo a fundo. Então isso significa que estão faltando muitas coisas. Né? Coisas que a gente vai ver aqui nessa live e vai ver de acordo com a antropologia do ser humano. Tá? Muito bem. E claro que esta vigilância sobre o filho, ela vai aqui, podemos colocar no entendimento, na vontade, dentro dele. Depois, os irmãos, parentes, amigos e certas atividades. Então vamos ver esses itens aqui. Quando a gente vai falar aqui a vigilância sobre o entendimento, podemos dizer o seguinte aqui, para tentar ser bem claro, né? Se o filho ele não tem aquela força ainda de viver de acordo com as convicções, a gente tem que ver se ele, por exemplo, foge das ocasiões de pecado. Antes mesmo do pecado, como é que ele lida com isso? Então, se ele tem certos princípios, é por ali que a gente consegue ver se ele, então, inclusive, nem se confessa, então a coisa, se ele é maior, nem se confessa, então é claro que a coisa está muito mais prejudicada. Se é pequenininho, é uma outra história. Então, horas eu vou falar de pequenininho, horas eu tenho que falar adolescente, porque aqui tem pais com filhos de todas as idades, tá? Então é claro que depois de uma certa idade, ali depois dos seus 5, 6, 7 anos de idade, a criança deveria ter com mais frequência a confissão, né? Como Dom Bosco falava, o martelo da confissão. Teria a confissão para poder ajudá-lo diante dos seus dilemas morais. Né? Ele tem uma força, o auxílio divino, para poder lutar. Ele tendo isso, os dilemas morais que ele vai ter, ele tem critérios que vão lhe ajudando a pesar. Opa, aqui se eu faço tal coisa, né? Então não. Ele tem um autocontrole já maior. Né? Quando ainda é pequeno, ele precisa, claro, da ajuda de seus pais. Dentro do entendimento, é claro que ele pode não entender a beleza do que é viver a vida espiritual. Ele observa a vida religiosa da família, talvez sem ter um conhecimento melhor, porque os pais ainda não dão grandes razões. Aqui eu estou falando para crianças um pouco maiores, não está dando razão, está mostrando as razões do porquê vivemos assim. Então é necessário. Vamos à missa, por que vamos à missa? Porque é preceito. Não. Então se não é preceito, então, que maravilha. Não, nós vamos à missa para honrar a Deus, por amor a Deus.
enfim, por ali eu vou mostrar, eu vou explicar para ele, vou aproveitar, ter um sentido mais profundo, ir à missa, fazer aqueles atos religiosos que ele está vendo como atos externos, que não podem estar desplugados, só simplesmente um mãe faz, eu faço também, está reconectando. Voltou, tinha pausado, tudo, travou, beleza, Márcia. Voltou já, gente? Manda um ok aqui que já destravou, por favor. Mandem um ok aqui. Tá normal, Thiago? Maravilha. Laiana que tá aqui mandou um ok aqui que tá ótimo. Então tá, então vamos continuar aqui, tá bom? Quando a gente fala então, não só do entendimento, mas da vontade, nós estamos falando dos desejos. Então, observar os desejos dos filhos, né? O que quer dizer com isso, desejo dos filhos? Bom, a criança é só desejo, né? Mas em certo sentido a gente tem que ajudá-lo a que ele não seja arrastado pelos seus desejos, que ele consiga, inicialmente os pais vão falando não, mas também ele tem que chegar a fazer um não, ele tem que saber esperar. Por isso que quando é pequenininho, o pai quando fala, não, agora não é a hora, tranquilamente falar isso, e o filho, com o passar do tempo, o normal dele, ok, isso meu pai falou que agora não tem condições, porque não tem condições, deve ter vários motivos porque está falando que não tem condições. Agora, se aquela criança faz birra, então tem alguma coisa que os pais estão errando, né? Porque talvez ele já entendeu. Quanto mais alto o grito, né? Aí o pai, não, tá bom, não me incomodar, eu vou lá e dou. Então, você está fragilizando ele, né? Por quê? Você não está fortalecendo a vontade dele. A vontade dele é imperar, né? E, na verdade, é imperar essas paixões caídas que ele vai se utilizar disso com seus pais. Então, fazê-lo vencer na vontade é dominar seus desejos, colocar as rédeas no cavalo. Vejam, um cavalo sem rédeas, um carro desgovernado, uma bicicleta desgovernada. Para que serve, entende? É para isso. Então, não é que você está castrando, está oprimindo, está reprimindo. Não, você está ajudando ele a controlar-se. A ele saber colocar o devido controle para ele ir para o bem verdadeiro e não ir simplesmente para aquilo que é aparente. Agora, quando a gente fala de irmãos, a vigilância entre os irmãos é principalmente um ponto, que eles se tratem bem, tá bom? Eles se tratem bem. Isso aqui é uma questão moral, gravitacional e muito importante, que eles se tratem bem, tá? Porque ele vai entender que a ofensa por palavras, a ofensa física, ela não deve acontecer. Não é só porque fere o outro, não, porque tem uma questão por trás, né? Uma questão moral. Você não gostaria de sofrer isso, não faça o outro, né? Inclusive pecado mortal, né? Dependendo do que se faz, né? As palavras utilizadas, vou cuidar das palavras. Então, você já está cuidando dentro do lar, para que ele não faça isso no trabalho, não faça isso depois, não, porque ele aprenda que aquelas coisas não são nobres, não são próprias de um ser humano, isso é próprio de um animal. Um animal que sofre uma ação e reage, né? Então, está no trânsito, toma fechada, já reage, né? Tudo é contra você, o mundo está contra você, tudo é contra você, e aí você fica só nas reações. Então você está preso nos 4 sentidos internos, você está refém de uma falsidade sobre si mesmo, uma consideração equivocada de si mesmo. Os parentes, é muito bom os parentes ajudando. Agora, se vocês procurarem ver na vida de Santa Teresa, inclusive no livro da vida dela, o relato dela em relação aos primos, você vai ver o quanto que ela quer chamar a atenção dos perigos aqui, tá? É bom, mas tem que ter atenção. Porque está lá com os primos. O que foi lá na vida, por exemplo, da família de Santa Teresinha do Menino Jesus também, os cuidados que a Santa Zélia tinha com as amigas, né? E também com os parentes. Tinha lá uma sobrinha, ela tem uma carta chamando a atenção do seu parente, falando, olha, cuidado, ela tem essas reações. Então ela estava atenta, ela estava vendo as coisas e tentando chamar a atenção do erro que lá estava acontecendo, já que está em contato, né? Os parentes estão em contato. A questão não é impedir o contato, a questão é ter atenção, ter a vigilância e lembrar que tem que tomar cuidado, né? Você tem aí
o tio de Voltaire, né? Voltaire que se perdeu, né? Por quê? Porque o tio ficava semeando ateísmo, né? No jovem. E aí você vê o que deu na vida deles. Tem inúmeros exemplos de gente que se desviou por conta, às vezes, de um parente, de um primo, né? Quanto mais dizer, então, ainda dos amigos, que são a maior influência dos jovens, né? Os amigos, a importância de ter essa atenção. Dom Bosco, inclusive, tinha uma oração onde ele falava, terminava sempre falando: afastai de mim as más amizades. Infelizmente, tem jovens que seus pais foram negligentes, seus pais falharam, ainda não chegou o seu tempo, talvez, e eles estão influenciando mal outras pessoas. A menina que estava influenciando as irmãs Santa Teresinha e Menino Jesus sofreu uma reprimenda de Santa Zélia. Para ela foi o tempo da graça, porque depois ela se converteu, inclusive virou religiosa. Ok, mas nem todo mundo foi assim. Então tem que tomar cuidado com os amigos. E tem que tomar cuidado, atenção para as atividades que o filho está fazendo. Ele está lendo. O que ele está lendo? Critérios. Então, aí fazer uma seleção de obras, ler antes. Tem um filho que está pequenininho, então lê antes tudo aquilo que você depois quer colocar na biblioteca da tua casa, né? Vou escandalizar algumas pessoas aqui, mas olha, tem Jorge Amado na casa da pessoa. Por favor, entendeu? Professor, o senhor é contra o grande escritor? Jorge Amado teve uma reportagem onde ele vira e fala que o ícone, a ideia, o ídolo dele era Stalin, que ele quase entrou em depressão quando caiu o muro de Berlim. Ele ganhou o prêmio Stalin, né? E ele fala quanto que ele trabalhou para o Partido Comunista e que as suas obras eram para perversão. O cara deu uma entrevista sobre isso. Aí você tem lá, pensando, Jorge Amado, né, tal. Então, tomar cuidado com o livro que tem em casa, tá? As ideias que vão incutir a hora de estar olhando quando você não está lá. Quanto mais, não só dessas ideias mais ligadas aqui talvez à impureza e tal, mas de outras tantas que podem impactar. Não gostou do que eu falei. Bom, eu sinto muito, você tem que colocar a realidade, tá bem? Bom, da vigilância vamos à correção, item bastante importante, né? Que é o tema dessa live aqui, porque no fundo é apartar do mal e estimular a prática do bem. Bom, nós estamos praticamente no meio aqui da live, né? No final da live eu vou aqui aproveitar e falar de alguma coisa que de algum tempo estava pensando em anunciar, e anunciar aqui também nessa live aqui para vocês, de uma continuidade de formação para todo mundo, tá bom? Então, quando a gente está falando de correção, vamos passar alguns itens junto com o padre Roio Marinho, né, que é brilhante em muitos aspectos. Ele vai nos mostrar ideias muito mais pausadas. E aqui ele tem o texto, ele está citando Pio XII. Então, se você não tem a obra, é difícil comprar a obra do padre Roio Marinho, né, porque tem que importar e tal. Você pode entrar lá e ver o discurso para recém-casados do dia 31 de janeiro de 1940. Pio XII vai falar assim, vou traduzir aqui. Seria razoável querer que vossos filhos sejam leais se vocês são maliciosos, sinceros se vocês são falazes, generosos se vocês são egoístas, caridosos se vocês são avarentos, doces e pacientes se vocês são violentos e iracundos. Veja o Papa chamando a atenção, tá? Então você exige que ele seja uma coisa e que você mostre que você é o contrário. Então o que você está mostrando? Que você não crê, né, naquilo que você fala, que na verdade é um teatro, né, porque eu mostro uma coisa, vivo outra, né, pelo menos perante as pessoas, então é um teatro, é só aparentar-se bem, né, e que de verdade você não precisa seguir aquilo. Então não há uma coerência de vida, enquanto que aqueles que não falam isso aqui, falam só bobagem e vivem de acordo com a bobagem, acabam tendo força, tem uma coerência aqui, porque eles vivem errado, acreditam no errado, e como o filho tem já as inclinações ao mal, acaba seguindo também, né? Então, o cuidado com isso daqui. E aí o padre Roio Marinho, voltando para ele, né, ele diz uma frase aqui que é de doer. Toda vez que lê isso daqui, é um impacto na alma, né? De todos os pecados cometidos pelos vossos filhos, por vossa negligência, Deus pedirá estreitas contas e julgará como se
vocês mesmos, nós mesmos tivéssemos cometido esses erros, né? Esses erros que na verdade foram cometidos por nossos filhos por nossa negligência. Então aqui é importante ver isso, a nossa negligência é causadora de grandes prejuízos e Deus vai pedir contas disso, né? Santo Agostinho fala assim, né? Se nós podemos evitar o erro, então, e não evitamos, o erro está no presente. Se é impossível, vamos dizer assim, de evitar o erro, então porque o erro estava no passado, né? Significa o seguinte, a gente tem um momento ali que a gente pode fazer o que é correto, fazer o bem e não fazer o que está errado. E a gente está percebendo aquilo, a gente tem condições, tem possibilidade, a gente está raciocinando e vendo e não fazemos, né? Então, o erro está aqui. Agora tem coisa que a gente nem percebe, parece que é forte, virou hábito nosso e tal. Então é porque lá atrás eu fui negligente. Então isso serve para a gente pensar no agora e não sermos negligentes. Agora, a começar dos nossos estudos sobre moral, sobre os mandamentos, sobre os critérios morais, para ajudarmos os nossos filhos, tá bem? Continuando, né? Aí aqui é um ponto que eu selecionei da obra, porque o capítulo ele é um pouquinho longo, mas bem importante também, em que o padre quer chamar a atenção para uma distinção que nós não percebemos muitas vezes com crianças pequenas, tá bom? É um período em que ela é mais, vamos dizer assim, vou usar o termo aqui, mais sensitiva do que racional. Então, não é que ela não tem racionalidade, mas ela é mais, tá bom? Crianças muito pequenininhas, né? Lá, ele está colocando até a idade aqui, menores de 3 anos de idade, né? Então, aqui, neste período, o que ele quer chamar a atenção? Num treinamento em que os pais, por força de colocar, cumprimentando aqui os amigos que estão chegando ali, mano, por força de você imperativamente, vamos dizer assim, falar, ó, faça isso e acostumá-lo, porque você tem que forjar o ambiente, criar certos hábitos, né, para que depois, com o entendimento, depois com as explicações, aí sim, com toda a capacidade da racionalidade, sim, praticar a virtude. Então, inicialmente, o pessoal quer fazer um sermão, quer fazer uma série de coisas para a criança, vou explicar para a criança menor de 4 anos de idade. Filhinho, pensa nisso. Não, calma lá. Ele não tem ainda proporcionalidade das coisas, ele não tem um entendimento mais alongado e aprofundado, ele não tem certos conhecimentos. Então, a gente tem que começar vendo por base como é o ser humano, para não se equivocar. E aí ele chega ao ponto que é o que eu queria falar dos sentidos internos, porque ele diz assim, se acionam os sentidos exteriores e por eles chegam aos interiores. A preparação é, pois, uma manobra exercida sobre a vista, os ouvidos, sobre os outros sentidos exteriores e por esses canais sobre os 4 interiores. Perfeito, perfeito. Isso é São Tomás. O Imani está falando São Tomás para você aqui. Então vamos lá, uma aulinha de antropologia rápida assim, tá bom? E com uma linguagem mais simples. Então tá bom. Então eu tenho 5 sentidos exteriores, tá bom? E quando eu estou vendo aqui o mundo à minha volta, então dentro de mim a percepção vem pelo primeiro sentido interno, chamado sentido comum. O que é o sentido comum? É esse sentido de percepção. Se eu estou vendo cores, então é pela visão. Audição, então, se eu estou vendo sons, é pela audição. Então, dentro de cada pessoa, este é o sentido que capta os sentidos, como é que funciona os estímulos, por onde chegam os estímulos, as somatórias dos estímulos. Então, algumas pessoas ainda não jantaram, então ele pensa na comida, já de repente começou a salivar, o cheiro, o ouvido da frigideira, enfim, começa a vir pelos sentidos, aí o sentido comum que é acionado. Depois nós temos a imaginação, só que a imaginação aqui é importante fazer aqui um esclarecimento. Ali está na obra esclarecimento, não porque se precisa esclarecer São Tomás, é para quem está ouvindo, porque as pessoas, quando ouvem a palavra imaginação, ela está imaginando só, é o florear. Não, aqui imaginação é a ideia que é guardada, a imagem, tá? O guardar a imagem. Então aqui tem uma cadeira na minha frente, aqui tem um celular, né? Então eu não guardo o celular dentro de mim, é óbvio, né? A pessoa morreria com isso, né?
mas eu guardo a ideia. Eu sei que esse é um celular, tá? Eu sei que isso aqui é um sofá, eu sei que aqui atrás tem uma bela imagem, que tem uma cadeira, eu sei, eu estou vendo, entende? Então eu abstraio, eu guardo esta ideia. Depois a gente vai ver na prática como é que funciona isso daqui, né? Ainda que está sendo bem prático. Nós temos a memória, que é essa capacidade de você guarda e recorda, né? Você recorda as ideias, você recorda as cenas, o que veio pelo sentido comum, que você percebeu dos sentidos externos. Bom, e nós temos a última, a cogitativa, que é, vamos dizer assim, a capacidade que o homem tem de perceber a utilidade das coisas, o bem das coisas. Muito bem, então vamos mostrar como é que a coisa acontece, por exemplo, no dia a dia da gente, quando a gente fica refém disso daqui. Então, se ele fica vendo muita imagem ruim, ouve música ruim, tem contato com gente, como diz Dom Bosco, evitai as más amizades, né? As conversas escandalosas, as más conversas e tal. Por quê? Porque elas vão chegar e você vai guardar uma ideia. Que ideia que você guarda? Como assim, professor? É que, como tem muito estímulo, é constante, porque é hábito, eu tenho aqueles relacionamentos por ali, eu estou vendo as coisas estão chegando, eu vou armazenando dentro de mim. Não tem ali o filtro moral. Estou imaginando uma pessoa sem filtro moral. Ela não tem um pai e uma mãe atento a formar a moralidade no seu interior. Certo, errado, bem, mal, belo e feio, começa por ali, né? Ele não está atento a nada disso. O que acontece? Ele vai só guardando, guardando, guardando. Então, o que chegar de fora é o que é a coisa. Então, se meu pai é um troglodita com a minha mãe, né? Destrata a minha mãe e tal, que coisa ruim é o casamento, né? Porque eu não quero casar, eu só vi minha mãe sofrendo, né? Então, meu pai cometeu erros, o casamento não é errado, o casamento não é um mal em si, imagina, não é uma prisão, nada disso, né? Isso é coisa de marxista, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque o erro daquela pessoa, entende? Só que ele vai guardar aquilo dentro dele. Aí ele vai vendo outras tantas imagens. Tá vendo? Para que casar? É muito melhor. Aí ainda tem todas as paixões dentro dele, da luxúria e tal. Aquelas pessoas ali estão muito melhor. Tem gente que até fala assim, olha, eu já separei, já estou na 5ª mulher, né? E agora eu estou bem pra caramba, né? É claro que você está bem. Você não causa problema nenhum pro demônio, entendeu? Agora o cara que está dentro do casamento, do sacramento do matrimônio, é muito mais difícil de viver a coisa, né? Vai ter ali, está tentando fazer você pecar, está tentando você errar, entende? Então, a criança está vendo isso, né? Claro que aquele casal deveria lutar e viver o que é o ideal do matrimônio, enquanto aqueles outros ali, de repente, não é nem por má vontade, tá? Fica chateado aí quem ouviu isso aí, eu não gostei, a questão não é questão de gostar, é a objetividade da coisa, tá ok? Tá travando de novo? Travou? Não, ok? Tá ouvindo? Tá tudo bem? Quem está acompanhando aí, tá tudo certo? Perfeito, então tá bom, aqui tá ótimo, maravilha. Então, continuando, tá bom? Então, aí você guarda essa imagem e a tua memória fica trazendo à tona aquilo ali, tá? Então, se a imagem é ruim, se você só tem imagem luxuriosa, né? Então aquilo volta à tona, porque você está tendo acesso. Essa é a questão, aí ele fica como um animal. Por quê? Interessantemente, são tomados a mostrar uma realidade. Os animais, um cachorrinho, tá? Ele tem... Interessante ver isso, tá bom? Ele percebe as coisas fora, ele guarda uma certa memória, não intelectiva, mas simplesmente sensitiva, né? Ele vê a utilidade da coisa, tá? Então ele está em cima disso aqui, então semelhante ao animal. Agora, ele não tem intelecção. Eu tenho aqui uma mesa cheia de quitutes esperando para o final dessa live, tá bom? Então, eu podia pedir, poxa, traz um quitute aqui e tal, mas ficaria mal ficar falando aqui na frente de vocês. Mas eu podia estar comendo também, né? Aí eu estou com fome, eu posso esperar. Não, eu estou com fome, eu preciso comer. Então eu estou vendo várias possibilidades de coisas para poder fazer, entende? Então aqui tem essa diferença. Eu tenho racionalidade. Eu posso fazer, posso não fazer, posso fazer por um ideal mais alto, eu posso fazer penitência, eu não quero comer, hoje é sexta-feira, eu vou oferecer
pelas almas do purgatório, pela conversão dos pecadores, eu posso fazer uma porção de coisa, porque eu tenho racionalidade, né? Eu posso abrir mão, eu posso dominar a minha vontade pela ideia que me vem da verdade via inteligência, pela fé que ilumina essa inteligência. Então, educar também a criança aqui, essa correção é a fundamental, é saber os critérios morais para que não haja, vamos dizer assim, não seja danificado os sentidos internos. Porque os divinos mandamentos, eles são não só um filtro, mas é eles que ordenam, eles que fazem com que os sentidos internos funcionem bem, né? Porque de repente chega aos meus olhos algo que pode ser belo, mas que não me convém, e ok. Por quê? Porque a minha ideia guardada, maior, de que eu não quero usar, simplesmente retirar um prazer, ainda que só interior, só de momento, sensorial, não. Porque eu tenho uma ideia que me auxilia e me ajuda a pesar a coisa melhor, tá? Então, aqui é importante pensar nos sentidos internos, tá? Bom, aqui eu também queria aproveitar essa live, né? A gente tem aí uns 10 minutos para poder falar um pouquinho, citando aqui mais uma obra do Padre René, que eu já citei ontem, do Catecismo da Educação, onde ele vai falar que é preciso conhecer os defeitos dos filhos. Agora, veja bem, presta atenção que eu vou falar aqui agora, porque ele não está falando isso, tá bom? Para conhecer os defeitos dos filhos, o que é necessário antes? O que pressupõe? Que conheça sobre defeitos. Pergunto, você estuda sobre vícios? Você conhece os vícios capitais que imperam dentro de você? Olha, alguma pessoa está falando que está travado. Pode ser que de repente seja a sua internet. Porque aqui está funcionando bem para vocês aí que estão acompanhando? Está bem aí também? Tá. Ah, muito bom. Então tá. Então é necessário conhecer os defeitos para poder conhecer os defeitos dos filhos. Sem isso daqui, como é que eu vou poder ajudar meu filho? Porque eu nem me conheço, né? E esta negligência, né? Desculpa aqui, uma mãe. Um beijo para Natália, tá bom? Só porque ia acabar a live eu acabei vendo, olhando aqui, né? Então, falta exame dos pais. Falta exame, por quê? Porque tem uma visão muito apequenada sobre si mesmo e sobre seus filhos, né? Idolatra os filhos. Ah, meus filhos não erram, meus filhos são indefectíveis, né? Então tem uma visão superficial de preocupações simplesmente mundanas. Então por isso que o tema dos defeitos, eles são omitidos, por isso não vai saber o que corrigir, por que corrigir, a finalidade da correção, como corrigir corretamente. Vai simplesmente falar assim, como uma senhora viu uma postagem minha e falou assim, eu estou vendo bem um marmanjo falando de corrigir uma criança. Então, é que o imaginário dela é assim, quando ela ouve correção, ela deve ter imaginado os espancamentos que ela sofreu ou, infelizmente, pais absurdos que cometem esse tipo de coisa e não sabe que correção faz um bem. Então, eu diria para essa senhora, se ela ouvir essa live aqui, olha minha senhora, a minha mãe um dia me corrigiu porque eu roubei um brinquedo. E foi memorável, ela não me espancou, tá? Foi um único tapa e uma palavra certeira. Eu nunca mais esqueci daquilo, para nunca mais fazer aquilo. Eu agradeço a minha mãe e beijo a mão da minha mãe, tá? Então não fez mal nenhum. Minha mãe não me socou, não bateu, esfolou, tal. Mas tem gente que ouve a palavra correção e já morre do coração. Agora, o problema é que realmente alguns pais, como diz o Padre René, são como morcegos que fogem da luz. Não querem ver os defeitos dos filhos. Essa é a questão. Não querem ver. Eles... E você, na prática, assim, você falou um defeito, a pessoa já não quer mais tua amizade, né? Dói, entende? Incomoda, né? Ou pior, vem mal, né? O filho o garoto é um cavalo, é o termo correto. O garoto é um grosseirão. Não, meu filho é vivo. Então ele sempre tem um modo de, não, você está interpretando mal, meu filho, né? Pode ser que de repente a mãe não poliu, mas que ele está objetivamente de repente errando, você está vendo e pronto, né? Muitos pais então calam, dissimulam os erros dos filhos porque realmente
adoram seus próprios filhos, mas adoram como o seu Deus, assim, então, sabe? Se apegam aos seus filhos de um modo completamente equivocado. E aí depois, não só ficam dando desculpinhas, mas começam a acusar os outros. Aí viram para os outros, aí no erro não é da pessoa, né? Ah, o meu filhinho, puxa vida, o que ele fez de mal? Bom, ele matou 10 pessoas, mas não foi nada de mal, né? O que você tem de mal, né? De repente, não para pensar, como diz aqui James Stenson, né? Ele vai colocar aqui umas estatísticas interessantes desses pais ingênuos, desses pais que não param para pensar na influência do mundo exterior, da falta de cuidado da alma do filho, da falta de critério moral, da falta de examinar, da falta de se conhecer para poder fazer isso e saber vigiar e corrigir os filhos. Ele vai colocar a estatística: 60% abandonarão por completo a prática religiosa, não terão fé alguma para transmitir aos seus filhos e aos seus netos. 100% terão estado expostos a uma pornografia socialmente aceita, com tudo o que isso traz consigo, quanto ao respeito pelo sexo oposto e a santidade do matrimônio. 60% a 70% terão tido experiências pré-matrimoniais. 20% a 40% terão vivido em concubinato antes do casamento. 100% terão sido ativamente induzidas a experimentar drogas, algum tipo de droga durante o tempo do seu colégio ou universidade. Pelo menos 10% enfrentarão sérios problemas de dependência do álcool ou das drogas. De 10 a 20% sofrerão graves problemas psicológicos, especialmente depressões clínicas. 50%, ou seja, a metade dessas 500 crianças que ele está colocando aqui, estarão divorciadas por volta dos seus 30 anos de idade, né? Bom, a falta de presença não é fisicamente, é a falta de atenção, que o seu filho não é Imaculada Conceição, o seu filho não é São Miguel Arcanjo, o meu também não é, né? E ele erra, então é normal que ele erre, e eu estou ali para poder ajudá-lo, né? Até porque pelo amor e pelo zelo, em casa a correção não será como no mundo, alguns vão dizer, exatamente isso, né? Muito bem, as pessoas começam a fazer as perguntas aqui, algumas coisas eu vou conseguir responder no Telegram, mas estamos chegando no final dessa live e veja bem, eu tenho já há algum tempo recebido muitas mensagens de pais, né? Agora ao longo desses dias das lives também é um número muito grande de mensagens, muitos pais com necessidades, com dúvidas morais, né? Que querem indicação de livros, e eu espero que seja para um estudo profundo, não é só simplesmente para pegar e ver o que é que faz, assim como uma receita de bolo, mas para poder aprofundar e viver, né, a santidade no matrimônio. Então por isso, né, bom, aqui tem 2 minutos desta live, né? Então eu vou convidar você, eu vou abrir uma nova live, apesar de eu ter colocado o tempo aqui, parecia que tinha 5 minutos, tem 2 minutos, né? Então eu vou convidar que você volte comigo, a gente encerra aqui, eu já começo de novo, que aqui a gente continua um pouco mais do tema, pelo menos por mais uns 10 minutinhos, tá bom? Então eu vou encerrar isso aqui para não ficar nessa coisa de ficar esperando se passar 1 minuto e meio, e aí eu volto, continuo o tema um pouquinho e já anuncio também o que quero fazer a partir de agora com todos que têm a boa vontade, querem um auxílio mais pessoal na sua família com seus filhos e que querem continuar estudando, né? E quem não está no Telegram lá também, vou pedir para o Eduardo colocar, não sei se dá para colocar o link do Telegram ou dá para entrar talvez pelo link lá na minha bio, para entrar no Telegram, porque lá eu coloco as indicações dos livros, não dá para escrever aqui durante a live, eu falo, você pode ouvir esta live que vai durar 24 horas daqui até amanhã, e você pode ouvir, né? Citei aqui algumas obras, mas eu vou colocar na próxima live. Então, mais 10 minutinhos e a gente continua, tá bom? Quer dizer, mais 10 minutos não, a gente vai continuar mais 10 minutos.